Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos ouvintes do Vira Casacas. Eu sou o Carapanã e estamos aqui para mais um Várzea. Hoje eu queria comentar uma coisa absolutamente hilária, que é o seguinte. A gente tá aí, né, cara? Estamos aí desde o começo do ano comentando uma mistura de política norte-americana com as coisas que vão no Brasil e sempre muito antenados aí em como a imprensa tem cobrido essa loucura toda. Eu vou começar, cara, pegando aqui uma coisa meio básica, né? Nós estamos falando aí, pelo menos há um mês e meio, há 2 meses, sobre como o regime Trump, né, o governo Trump, aí, tem atacado o Brasil. Não existe outra palavra para isso. Os ataques são unilaterais, eles partem de uma pessoa. E existe um dado aí, algo que a gente está vendo o tempo todo, que é um padrão recorrente. Então funciona assim. Donald Trump, por exemplo, quer que o Brasil não julgue Jair Bolsonaro pelos inúmeros crimes que ele cometeu durante a transição de governo, né? Ele planejou, vamos assim, ao que a gente sabe, né, ao que a gente tem provas. Bolsonaro e o núcleo de poder dele, eles planejaram permanecer no poder, apesar de ter perdido as eleições. A gente sabe que durante as eleições eles também planejaram várias ações para fraudar as eleições, para tornar a eleição do Lula, se não mais difícil, impossível. Uma delas, talvez a mais notória, né, foi aquela de mobilizar o contingente da Polícia Rodoviária Federal para impedir eleitores do Lula de votar. E tem outras coisas aí, gente. Se dá para pegar quem estava ali nos subúrbios do Rio sabe também que chegou a ter blitz para poder impedir áreas que tinham mais voto no PT, onde os eleitores não podiam deslocar. Você teve isso principalmente no Nordeste, mas você teve isso em vários outros lugares e tudo isso foi combinado, né? Os caras viram que a eleição estava muito próxima e fizeram isso. E perderam mesmo assim, né? Isso aí aconteceu, tudo isso aconteceu, a gente viu, a gente tem provas, a gente viu a depredação dos prédios públicos dos 3 palácios no 8 de janeiro, onde a ideia era meio que tentar ocupar os lugares, forçar os militares a agirem como interventores e depois tentar ou anular as eleições ou tentar algum tipo de não sei, né, tipo de jeito de decapitar o governo que tinha sido eleito, o governo Lula. Bom, o que eu acho? A gente consegue olhar toda a retórica golpista, os crimes da pandemia, os desvios de dinheiro público, o roubo de joia. Você tem uma lista de crimes, gente, que não sei, né? Além de coisas que foram feitas no Estado, facilitação do garimpo, você tem muitas coisas que o governo Bolsonaro fez que são criminosas. Então essas coisas nós sabemos que elas aconteceram, essas que eu falei, do golpe, etc., a tentativa, essa articulação, plano, vigília, né? Assim, você teve pessoas de certas unidades de elite do exército envolvidas na invasão dos prédios públicos, teve toda uma coisa rolando ali, e você teve vigilância de autoridades que um dos assessores do Bolsonaro, diz ele que por puro digressão ou esporte, né, ele fazia planos de matar, né, o plano ficou conhecido como punhal verde e amarelo. Meus amigos, imagina que isso tudo está acontecendo e de repente aparece alguém e fala assim, não, você não pode julgar esse cara, eu acho que isso é uma caça às bruxas, nós não devemos fazer isso, e basicamente é isso. Do contrário, nós vamos ameaçar os juízes do caso, as autoridades que foram lesadas, todo mundo aí vai estar sujeito a sanções. E é isso que aconteceu, né? Os Estados Unidos o regime Trump interviu para tentar livrar o Bolsonaro e começou uma espécie de uma escalada assim, absolutamente idiota e absurda e muito clara, né? Ninguém no resto do mundo acha que isso é um problema que não seja essa extrema-direita em conexão Brasil, Estados Unidos, Israel. O governo Trump começou a fazer isso e algo que é muito interessante aí é que a maneira como se cobre
a taxação, as exportações brasileiras, as questões envolvendo Big Techs no Brasil, a própria legislação brasileira, a política externa do governo Lula. Agora tudo é coberto como se o Brasil tivesse que ficar preocupado com os planos de governo de Donald Trump, cara. Eu vou aqui citar o Serge Katz, um baita... não sei se estou falando seu nome certo, Serge, mas o Serge é um baita comentarista político que eu sigo e gosto muito. Um abraço para ele. Mas ele fala isso, assim, a gente não está discutindo se a primeira emenda da Constituição americana deveria valer no resto do mundo ou se a coisa é boa. Não, nós estamos discutindo se o plano de governo de Donald Trump deve ser respeitado pelo Brasil. É um negócio quase assim, distópico. Então o que está acontecendo? Quando o governo Lula, por exemplo, quer ampliar uma parceria comercial com outro país, a primeira coisa que acontece é assim, isso aí é um desafio, é um desafio a Donald Trump. O governo Lula não pode construir ferrovia com a China, não pode fazer parceria com, sei lá, cara, com qualquer outro país, né? Não deveria ampliar as relações com o Canadá ou com o México. O governo brasileiro não pode... se o STF decidiu que existe risco de fuga de Bolsonaro, porque é óbvio, existe uma conspiração internacional para tentar livrar, né, o cara da própria responsabilidade, o STF está provocando o Trump quando ordena que o Bolsonaro use uma tornozeleira eletrônica, né? Então é esse tipo de enquadramento, que é um tipo de enquadramento que a gente está bastante acostumado a ver na cobertura de imprensa, porque é um enquadramento que tende a fortalecer as direitas e tende a criar o que eu chamo, e muita gente chama de enquadramento à direita, ou seja, você está sempre noticiando as coisas sob o ponto de vista das direitas mais extremas, né? Então, é óbvio que o Trump está fazendo é uma agressão, que o que ele está fazendo é descabido, né? As pessoas que usam ou criaram alguns dos instrumentos que ele está usando, por exemplo, para sancionar os ministros do STF, como a suposta lei Magnitsky ou qualquer besteira do tipo, os caras falam que isso é um absurdo, você está enfraquecendo a lei, você está fazendo uma coisa errada, você está sancionando um juiz com uma acusação ridícula. E mesmo assim, isso tudo está sendo coberto como se fosse como se Trump tivesse razão ou como se o que ele estivesse fazendo fosse razoável, né? Então, é muito interessante olhar, por exemplo, como uma discussão antiga dos BRICS sobre... E que não é uma coisa para ontem, mas sobre como não depender do dólar para fazer toda a transação financeira internacional. Isso é um negócio... Desculpa, gente, isso aí é um negócio, assim, pragmatismo óbvio. Você não está falando em atacar um país, você não está falando em nada, você está falando em como construir relações comerciais. Se você trata essa discussão, claro que isso aí pode não ser de interesse dos Estados Unidos, e os Estados Unidos podem usar de 1000 instrumentos para poder manipular em torno disso. Agora, falar que isso é uma agressão aos Estados Unidos é um negócio idiota, entendeu? Isso não faz nenhum sentido. Se você não pode criar relações comerciais com outros países, porque os Estados Unidos não querem, no caso, vamos ser muito claros, porque o regime Trump não quer, porque Donald Trump pessoalmente não quer, então a gente vive num negócio onde primeiro, esse país não pode ser dito como um país pacífico, né? É uma coisa simples assim, você está usando uma política que é absolutamente hostil a todo mundo. Eu volto numa coisa, gente, assim, os Estados Unidos hoje atacam os seus maiores aliados históricos, né? Os Estados Unidos atacam o Japão, os Estados Unidos atacam a Europa, os Estados Unidos atacam o Canadá, gente. O Canadá não fez mal a ninguém, né? Desculpa, assim. Não na América do Norte, talvez aí onde as mineradoras canadenses, por onde elas andam, né? Mas o que acontece agora é que a gente está numa situação absurda onde, por exemplo, o Flávio Dino dá um despacho óbvio num outro caso, que é assim: empresas estrangeiras no Brasil seguem a legislação brasileira. Empresas brasileiras no Brasil seguem a legislação brasileira. Isso é um negócio que está lá, gente. É um treco assim, até anterior à Constituição de 1988. Você não tem uma outra interpretação para isso.
E isso, olha como é que a inversão é estranha. Isso é tratado como se fosse insegurança jurídica. Então, se os bancos brasileiros não deveriam seguir uma lei que não é brasileira, ou seja, eles não podem sancionar um cidadão brasileiro com base em uma lei, primeiro, usada arbitrariamente por uma pessoa, é uma decisão do Executivo dos Estados Unidos, ela não tem referendação de ninguém, e a outra é que você não tem como é que eu falo? Você não tem um tratado internacional, né, gente? Inclusive, para poder reconhecer penas que acontecem em outros países, você passa por um processo de... Vamos lá, para usar um caso aí que os bolsonaristas citavam. Por que o Robinho, que foi condenado por estupro na Itália, acabou sendo preso no Brasil? Porque o caso dele foi reconhecido por um tribunal brasileiro. Isso é uma coisa óbvia, gente. Eu tô falando num podcast cheio de professor de direito, e talvez me desculpem aí, gente, Divan e a Bal me corrijam. Mas assim, isso a mim me parece óbvio. E o enquadramento que tem se dado hoje em dia é estranhíssimo. É quase como se a gente tivesse hoje reduzido a uma espécie de colônia, mas não uma colônia no sentido de que a gente tem um certo alinhamento ao país, não. A gente é uma colônia do projeto de governo de Donald Trump. Então, o Brasil hoje em dia, se ele vai seguir as leis, as decisões óbvias, assim, simples, decisões do tipo mais elementar que existem, elas são enquadradas pela própria imprensa brasileira, mais do que contra a imprensa, do que pela imprensa norte-americana, como afrontas ao projeto de governo de Donald Trump. O que é uma coisa esquisitíssima, cara. Assim, você não tá falando... Ninguém tá dizendo que quer acabar... O Brasil nem acabou com nenhuma cooperação que fazia com os Estados Unidos, né? Porque a ideia, acho que das autoridades diplomáticas brasileiras, é que isso não é algo que vai para além de um governo Trump, né? Aí, se o governo Trump vai ser o Reich de 100 anos, ou vai ser aí mais um peidinho de extrema-direita, ainda estamos para ver, né? Tá tentando sabotar eleições, tá fazendo coisas assim absolutamente execráveis. E aí, cara, a questão que é mais estranha é que Trump hoje age como um líder ditatorial, como um líder absolutista. Ele age como se ele fosse um rei. Hoje ele acumula uma quantidade de poder executivo absolutamente desproporcional. Nunca foi exercido dessa forma por nenhum outro presidente americano. Se você pegar nem o que o FDR fez lá quando ele começou o New Deal, ele teve muito mais referendamento do próprio legislativo. O Trump declara emergência atrás de emergência para fazer qualquer coisa. Inclusive, ele trata o próprio povo dos Estados Unidos como combatente inimigo e o próprio dos Estados Unidos como um território a ser ocupado. Você tem uma oposição absolutamente fraca. Os democratas sempre foram muito fracos, né? Sempre foram pessoas do status quo. Você tem uma tentativa de ampliar essa guerra. O trumpismo está fazendo guerra contra tudo, contra as universidades, contra a ciência, contra os museus. A última agora é que os museus têm que falar que a escravidão era boa, não podem falar que a escravidão era ruim. Você tem essa tentativa de expansão militar sobre a América Latina com a desculpa de combater o narcotráfico. A gente sabe que se os Estados Unidos quisessem combater o narcotráfico, ele fechava a CIA, né? Não vou entrar, depois a gente discute isso outro dia. A outra coisa é que esse tipo de retórica que está crescendo o tempo inteiro é uma guerra que vai se abrindo contra todos os frontes e onde os caras só ganham poder, gente. O trumpismo ele só ganha poder quando as instituições cedem. As universidades americanas, elas nem quiseram brigar, elas cederam. Ganharam alguma coisa? Não, perderam tudo. Tá? Você tem um monte de outras coisas, imprensa e tudo. O trumpismo ganha poder porque os caras simplesmente cedem, eles não estão acostumados a lutar. E aí eu cito uma coisa, eu acho que foi na entrevista que o Alexandre de Moraes deu ao Washington Post, eu achei que o cara falou assim, olha, vocês americanos talvez vocês não entendam isso, mas o Brasil passou por mais de uma ditadura. A gente tem que pensar em agir como se ditadura aqui fosse algo passível de acontecer. E talvez na rubris, né, cara, os americanos são muito
certos de si mesmos, muito assim, aquela coisa assim, não, nunca poderia acontecer uma ditadura aqui, enquanto o próprio presidente ordena, né, ocupação de cidades que tem eleitores e pessoas de certas raças que ele não gosta, ocupação militar, né, os caras vão lá mascarados, arrebentar a gente na rua, destruir propriedade dos outros, arrebentar cartaz e dar declaração de tipo assim, estamos tomando o país de volta. E até agora, quase nenhum veículo grande consegue dar conta de que isso é uma espécie de proto, né? Assim, talvez, né? O cara tá basicamente dizendo que ele é um poder absoluto. E ele não está satisfeito em ser um poder absoluto no próprio país, ele quer ser um poder absoluto nos outros países. E se todo mundo continuar normalizando esse tipo de coisa, né? Então, assim, vou pegar vamos citar aqui, né, cara? Eu digo o seguinte: o falecido Glenn Greenwald, né? Porque esse aí que está no lugar deve ser uma espécie de clone. Ele agora, a grande coisa dele é dizer que ditador é o Alexandre de Moraes, né? Porque o Trump é um ursinho carinhoso, cara. Não existe nenhum problema no que o Trump está fazendo nessas outras coisas. Hoje é só falar que o grande problema é o judiciário brasileiro não ter deixado o Bolsonaro virar ditador, né? E essa, eu acho que para quem gosta tanto de encher a boca para falar de liberdades, não conseguir olhar para o que está acontecendo ali, além da fronteira murada, é um baita atestado de má fé, né? A gente fica por aqui hoje. Eu diria que quem está dando poder para esse pretenso reizinho do mundo inteiro é quem quer. E eu acho que quem diz que não, peraí, meu amigo, você não manda aqui, é quem está fazendo o correto. E qualquer um que não está interessado em ser regido por um maluco cor de laranja que é obcecado com ouro, né? O cara embolsa medalha e troféu de evento esportivo do país dele, talvez o correto é fazer isso mesmo, né, bicho? Resistir de alguma forma. Um abraço a todos e um bom final de semana. Por enquanto, estamos aqui. É isso.